Assim como eu lhes falei, Deus usa o nosso sofrimento para o nosso amadurecimento. Cada um de nós podemos observar certas áreas das nossas vidas, as quais foram difíceis nós passarmos, seja no momento que nós conhecemos a Cristo, ou até mesmo no momento antes do momento de conhecermos a Cristo, existiram situações que marcaram as nossas vidas, as quais elas têm o poder de ensinarem a todos nós situações. Na vida do cristão, o sofrimento ele é muito mais do que sofrer, do que chorar, do que se entristecer. É entender que a nossa vida como servo de Deus pertence ao Senhor. Então não é em vão que as coisas ocorrem. Assim como eu lhes disse, é o 9º estudo que nós estamos chegando hoje, prosseguiremos por mais algum tempo, mas o desejo do meu coração, meus irmãos, é que todos nós, ao passarmos pelas situações das nossas vidas até o último dia que aqui nós estivermos, nós possamos engrandecer o nome do Senhor, porque não existem acasos, não existem coincidências. Vocês estão aqui não é porque foi por acaso, mas Deus permitiu na sua bondade que todos vocês estivessem aqui. Os nossos visitantes, que eu creio que foram apresentados, bem como todos os demais irmãos que já passaram por aqui. Então, meus irmãos queridos, vamos prosseguir. Eu quero que falemos juntos o versículo que tem sido o tema desse estudo. Vamos falar juntos, então, o Salmo 119? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, verso 71. Meus irmãos, hoje nós falaremos sobre a soberania de Deus em meio ao sofrimento, porém explorando o papel de Satanás. Nós não damos valor ao diabo, mas é importante entender que ele também é um instrumento nas mãos de Deus nas nossas vidas. Esse estudo ele vai ser dividido em 2 partes. Mas antes de nós adentrarmos sobre ele, eu quero relembrá-los aquilo que falamos na semana passada. Nós falamos sobre a maneira com que Deus usa o sofrimento na nossa vida, na vida do cristão. Então, recapitulando, meus irmãos, dividimos aquele estudo em 3 partes. A primeira delas, nós falamos sobre a realidade do sofrimento. E entendemos, meus irmãos, pela palavra de Deus, que o sofrimento é uma realidade inegável da existência humana. E nós, como cristãos, não estamos isentos disso. Existem algumas pessoas que acham que o fato de você servir a Cristo, um mundo de fantasia vai se abrir. Nenhum sofrimento vai ocorrer. Você nunca mais vai ter motivos para chorar. Somente coisas boas vão ocorrer. E é mais ou menos isso que é pregado por igrejas que não são sérias. Quando você vê algumas igrejas colocando em cima do povo uma teologia onde diz que o povo de Deus ele não é amaldiçoado por não ter coisas, mas que você deve dar para Deus para que você possa receber, essa é uma teologia falsa. Por quê? Porque na história humana, os grandes homens de Deus, eles sofreram absurdamente. Poucos foram os servos do Senhor que viveram o seu tempo nessa jornada terrena sem qualquer tipo de sofrimento. Inclusive, nós iniciaremos, se não nessa, na próxima quarta-feira, um estudo falando sobre Hebreus capítulo 11, o qual nós lemos na semana passada. Aonde a palavra de Deus vai dizer que os servos de Deus, eles investiram a sua vida nesse mundo, não contemplando os bens deste mundo, mas contemplando a eternidade com Jesus. Este mesmo Jesus que nos prometeu que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Não o estamos contemplando, os nossos olhos não o contemplam hoje. Nós podemos senti-lo. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Mas um dia os nossos olhos verão Cristo, assim como vocês me veem, assim como eu vejo vocês. Então, enquanto nós estamos nesse mundo, nós sofremos. Alguns mais, outros menos, mas todos nós sofremos. Também nós vimos a soberania de Deus e o propósito do sofrimento. E dentro dessa questão,
nós entendemos o porquê que Deus permite o sofrimento e explicamos em duas questões muito sérias e importantes. Por que Deus permite o nosso sofrimento? Primeiramente, para o refinamento do nosso caráter. Para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo. Mas também, meus irmãos, nós sofremos para que Deus possa cumprir os seus propósitos. Então, o Deus soberano que nós temos, Ele enxerga todas as coisas. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro. E dentro do seu plano perfeito para a humanidade, estamos nós. Com toda a nossa complexidade, com todos os nossos defeitos e qualidades. E o Senhor conhece a cada um de nós pelo nosso nome. Ele conhece as nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades. E é aquele mesmo Deus que está ao nosso lado quando nós estamos passando pelas provações. Então existe um propósito perfeito para que também nós possamos sofrer. Em terceiro lugar, nós vimos, meus irmãos, qual deve ser a nossa resposta ou a resposta do cristão diante do sofrimento. Primeiramente, nós vimos que somente o cristão é privilegiado em saber que o sofrimento nos ajuda a crescer e a amadurecer a nossa confiança em Deus. E também nós vimos, e eu estou passando rapidamente porque já vimos isso na semana passada, o cristão deve ter a certeza de que independentemente de qualquer dor, dificuldade ou sofrimento, estas situações são parte do plano perfeito de Deus. O que fala Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há, diante de Deus, um propósito para o nosso sofrimento. Então, dentro do estudo que hoje nós faremos sobre a questão de explorar o papel de Satanás em relação ao nosso sofrimento, precisamos entender que a soberania de Deus sobre a sua criação é evidenciada pela sua autoridade sobre Satanás, permitindo que este exerça influência no mundo dentro dos limites estabelecidos por Deus. Tudo com o propósito de cumprir os seus sábios e santos propósitos. Ou seja, o diabo só é diabo porque Deus permitiu. Satanás só pode ir até o limite que Deus permitir. Ele não pode fazer mais do que Deus não permite. E isso a gente vai ver. Primeiramente, meus irmãos, é importante nós entendermos a natureza de Satanás. Então, quem é Satanás? E eu reforço, o nosso intuito aqui não é dar valor a Satanás, mas entender primeiramente quem é ele. Então, Satanás, ele é um ser espiritual maligno que se rebelou contra Deus. Isso é o que nós precisamos entender. O C.S. Lewis, muito conhecido pelos seus livros, pelas suas obras, e também pela sequência de livros de Nárnia, ele fala que o homem não foi a primeira criatura a se rebelar contra o Criador, mas que um ser mais antigo e poderoso há muito se tornou apóstata e agora é o imperador das trevas e significativamente o Senhor deste mundo. Então, meus irmãos, Satanás, ele se rebelou contra Deus. Inclusive, nós vamos ver nos versículos a seguir que na Bíblia Satanás ele é retratado como um ser maligno e adversário de Deus e da humanidade. Ele é descrito como um anjo caído que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então, para nós é importante entender o seguinte: primeiramente, Deus criou todas as coisas perfeitas. Deus criou todos os anjos perfeitos. No livro de Apocalipse, é dito que ao cair Satanás, capítulo 12, ele foi expulso dos céus. Jesus também fala isso em Lucas 10:18,
quando ele fala que viu a Satanás caindo do céu. Ele foi expulso da presença de Deus, porque ele se rebelou contra o Senhor. E não contente com isso, ele ainda levou 1/3 dos anjos com ele. Então, Satanás é um ser que se rebelou contra Deus. Na Bíblia, Satanás, ele é chamado como o Deus deste século, ele é chamado de adversário, tentador, acusador e inimigo. Essa é a natureza de Satanás. Se levantar, se rebelar contra tudo aquilo que é de Deus. Porém, meus irmãos, algo importante para nós é entendermos sobre a questão do livre-arbítrio e a responsabilidade moral das criaturas. Aqui nós não estamos falando sobre a questão de eleição. Não é esse o foco, vocês vão entender. Mas é importante entender sobre a questão de livre-arbítrio. Em que sentido? Deus criou todos os seres dotados de livre-arbítrio e isso significa que suas criaturas têm opção de fazer o bem ou o mal. Abram suas Bíblias. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Vamos lá. Outra pessoa, por favor. Vai para Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Eu lerei Gênesis capítulo 2. Outra pessoa, irmão ou irmã que puder, leia para nós posteriormente a minha leitura. Gênesis capítulo de número 2. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pergunta: Adão e Eva comeram do fruto proibido? Sim, é por isso que nós temos o pecado sobre nós. Então Deus os colocou no jardim do Éden, mas lhes deu a possibilidade de escolherem entre obedecerem a Deus e desobedecerem a Deus. Eles escolheram a desobediência. Alguém leia Deuteronômio capítulo 30, verso de número 19. Nós estamos aqui, meus irmãos, em Deuteronômio capítulo 30, quando eles estão à porta da terra prometida, Deus deixa claro a eles que eles tinham uma opção. Eles poderiam escolher entre fazer o bem e viverem, ou seja, serem abençoados, serem contemplados com toda a sorte de bênção que a aliança com Deus havia lhes proporcionado, ou eles escolheriam a morte e receberiam toda a consequência da sua desobediência. Naquele primeiro momento, eles escolheram obedecer, mas posteriormente eles escolheram desobedecer. Então existem mais uma infinidade de versículos onde mostra que nós temos a opção de escolhermos entre fazer o bem e o mal, e com o diabo não foi diferente. O C.S. Lewis ainda ele vai dizer o seguinte: se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. O José Gonçalves, outro comentarista, ele vai dizer o seguinte: Deus não queria que seres sem liberdade de escolha servissem-no. E a razão é simples: onde não há liberdade de escolha, o amor é forçado. E a responsabilidade moral não existe. Ou seja, o diabo tornou-se diabo porque escolheu ser assim. Algumas vezes eu brinco com vocês que em alguns lugares tem gente que fala assim: tudo aquilo que é ruim é culpa do imposto, é culpa do diabo. Aí na minha mente, né, de Fantástico Mundo de Bob, às vezes talvez a pessoa vai dizer assim: a culpa é do diabo. Aí o diabo fala: eu? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Não que Satanás seja inocente,
Mas por vezes nós pecamos porque os desígnios do nosso coração são inteiramente maus. E isso a Bíblia nos fala. Mas reforçamos, o diabo é diabo porque ele escolheu ser assim. Mas talvez a pergunta importante na questão do livre-arbítrio é: por que Deus concede o livre-arbítrio? É simples, meus irmãos. Embora o livre-arbítrio possibilite o mal, ele é essencial para que as pessoas possam fazer escolhas autênticas e expressar seu amor e bondade de forma significativa. Vamos aos versículos? Josué capítulo 24, verso 15, eu lerei. Outro irmão ou irmã, leia 1 João capítulo 4, verso de número 11. Se você pode, acompanhe-me na leitura ali. Ou então, preste atenção. E, se quiser ler, vá para 1 João capítulo 4, verso de número 11. Então, Josué, meus irmãos, ele já havia inserido os judeus na terra prometida. E aqui ele lhes dá a oportunidade da escolha. Notem, verso de número 15, capítulo 24. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É lindo, não é verdade? Esse deveria ser o jargão de todo lar cristão. Mas nem todos agem dessa forma. Por quê? Porque servir ao Senhor é uma escolha que cada um de nós deve fazer. Ao exemplificar essa noite olhando para a querida irmã Sharon. Meus irmãos, irmã Sharon, para quem não conhece, era uma senhora que talvez se batesse um vento muito forte, ela era levada embora. Era magrinha. Mas mesmo o seu corpo já, vamos dizer assim, machucado pelo tempo e pelas doenças que a acometeram, o coração que ela tinha para Deus e para os irmãos não cabia dentro dela. E todos que conheceram sabem que não era uma coisa forçada. Nós sabemos quando alguém está fazendo algo forçado. O que Deus pede de nós não é um amor forçado. É por isso que pessoas vão para o inferno. Por quê? Porque existe a salvação por meio de Cristo. Mas Deus é tão maravilhoso que as pessoas que forem lançadas no inferno, elas serão lançadas porque elas rejeitaram a salvação por meio de Cristo. A salvação que é gratuita. Então, se você que está aqui essa noite, se você ao morrer abrir os seus olhos no inferno, você não vai poder dizer para Deus: eu não sabia, ninguém me falou nada. Porque nós temos pregado que a salvação é pela fé em Cristo. Você vai encontrar e-mails onde você pode comprar a sua salvação, inclusive nos séculos antigos, uma determinada denominação vendia indulgências para que pessoas pudessem comprar o seu terreno no céu, inclusive para aqueles que já estavam mortos. Só que isso não existe. Não tem como você comprar algo que independe de você. Nós não podemos contemplar algo, ou pelo menos querer algo futuro que não depende de nós. A salvação, ela depende exclusivamente de Deus. Não depende de nós. Mas está em nós o poder de aceitar ou de rejeitar. E aí, meus irmãos queridos, 1 João 4,11 vai nos falar que meus irmãos, assim como Deus nos amou, devemos amar uns. É um mandamento? É um mandamento? Vocês se lembram do versículo que nós lemos no começo, desde o começo do ano? Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vocês acham que nós poderíamos ser mais conhecidos
se realmente nós nos aplicássemos em nos amar mais? Sim ou não? Sem sombra de dúvidas. Mas, pastor, como que a gente pode se amar mais? Quer dizer, então, que o Eduardo e o Paulo, que estão lá na frente, cada um que chegar, eles vão dar um beijinho no rosto, inclusive dos caras barbados? Aí é com eles. Não sei, vai que... Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, o amor verdadeiro, ele não é só demonstrado em palavras, mas principalmente em atitudes. E não somente em uma atitude particular, mas no dia a dia. Nós que somos casados, e a minha esposa não está aqui, eu posso falar isso, eu costumo brincar que você vai descobrir que realmente ama a sua esposa depois da primeira noite que vocês estiverem juntos, que ela te dá bom dia com aquele bafo de onça, e você vai falar, eu amo essa mulher. Porque geralmente as nossas esposas, né, a gente vai conhecer as esposas só depois que a gente casa, né, que elas vão tirar toda aquela massa corrida do rosto. Brincadeira, mulheres. Geralmente, né, as irmãs aí, por favor, podem ficar à vontade, vocês são lindas da maneira que vocês querem, por favor, quem sou eu para dizer o contrário? Mas é só uma brincadeira, meus irmãos. O amor, ele não pode ser baseado em sentimento. Porque sentimento, pensa no seu time. Se você é corintiano como eu, Eric, a gente vai sofrer bastante. Mas talvez vai ter um dia que você vai ganhar e você vai ficar feliz. Mas nem todo dia a gente ganha. Então futebol é assim. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Porém, meus irmãos, o amor, segundo Deus, é uma escolha. Nós escolhemos amar os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo. Então a maneira com que nós mostramos o nosso amor a Deus é mostrando o nosso amor pelos nossos irmãos. E isso é uma escolha. Por quê? Porque mesmo sendo um mandamento, nós não somos obrigados. Nós fazemos porque amamos a Deus. E esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Essa é a bênção de servir ao Senhor. Que todos aqueles que se aplicam em amar a Deus e em obedecê-lo, são recompensados. Não com bênçãos materiais, mas com uma comunhão. E como diz Paulo, com uma paz que excede todo o entendimento. Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que Deus deu o livre-arbítrio às suas criaturas, para primeiramente escolhermos servi-lo ou não. O diabo escolheu não servir. Ele escolheu se opor ao Senhor. Agora, meus irmãos, o que nos é importante, e daqui vai ser o nosso ponto de partida para a semana que vem também, é o diabo como instrumento de Deus para a redenção do homem por meio de Cristo. Então o diabo, ele sabe que um dia ele será lançado para o lago de fogo. O diabo conhece melhor a Bíblia do que nós mesmos. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele não sabe o dia da volta de Cristo. Ele não é onisciente, ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele consegue nos ler e sabe quais são os nossos pontos fracos. Mas dentro do plano de Deus, o diabo foi importante. E vocês vão entender o porquê. Sob a permissão de Deus, Satanás induziu dúvidas no coração de Adão e Eva, levando-os à desobediência e à queda. Volte, por gentileza, para Gênesis capítulo 3. E esse foi um texto que nós já estudamos anteriormente, então eu apenas citarei as palavras de Satanás. Note, por gentileza, Gênesis capítulo de número 3. Não leremos toda a passagem. Porém, verso de número 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim não podemos comer. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não. Disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, o diabo falou uma meia-verdade. Mas ele induziu Eva a desobedecer a Deus. E dentro dessa questão, meus irmãos, o que nos é importante entender é que a entrada do pecado e do sofrimento no mundo é atribuída à influência de Satanás, porém, dentro do propósito soberano de Deus. Vamos lá para Jó, capítulo de número 1. Porque principalmente a vocês que não estavam quando nós falamos sobre o sofrimento de Jó e a maneira com que Deus usou soberanamente o diabo, é importante para que você possa entender o agir de Deus. Jó capítulo 1, vá comigo ali, bote algumas páginas, eu pelo menos vá para frente quase até a metade da sua Bíblia. Vamos lá. Lerei com vocês aqui, verso de número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, porque todos precisam respeitar a Deus, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Pausa. O diabo perguntou alguma coisa para Deus? Não. Foi Deus quem perguntou ao diabo. Continuemos. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quem foi que chamou a atenção para quem? Foi Deus quem exaltou a conduta de Jó para Satanás. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor? Perdão. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, sua casa e tudo quanto tem? As obras de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Qual foi a premissa básica do diabo? Jó só é fiel por aquilo que o Senhor deu a ele. E aqui nós podemos fazer uma reflexão como nós fizemos naquela época. A pergunta para todos vocês, e cada um responda no seu coração: se você deixasse de ter aquilo que você tem, ainda serviria ao Senhor? Se todas as coisas que você tiver, sejam bens materiais, a sua saúde, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, você continuaria servindo ao Senhor? Ou será que o diabo, ao olhar para nós, vai dizer assim: ó Deus, o fulano só serve ao Senhor por aquilo que o Senhor deu, por aquele trabalho que ele recebe tanto, por aquele bem material que ele tem. Quantas pessoas, muitas vezes, não se amarguram contra Deus por algumas orações, por alguns pedidos, que na vontade de Deus ele não responde. Eu vou dizer a vocês, eu passei essa semana no meu urologista, e nós comemoramos a marca de 15 anos atrás, que foi descoberto o câncer que eu tive. E aí, através daquilo, ele, muito novo, fez a minha cirurgia e graças a Deus, eu estou curado, mas preciso fazer exames periódicos. E ele era uma das pessoas que me dizia que eu teria dificuldade de ser pai. A Ana está aqui para provar que Deus está acima de tudo aquilo que a medicina fala. Se Deus diz que sim, é sim, ponto final. E não só contente com isso, ainda Deus mandou a Esther. E tá bom. Chega. Mas eu digo isso para vocês, meus irmãos, por quê? Porque naquele período de 2009 a 2011, 2 vezes nós choramos. Porque Deus não permitiu que a minha esposa tivesse a sua gravidez prosseguida aqui. Ela teve 2 abortos espontâneos. Nós choramos, nós sofremos, achamos que não conseguiríamos ter o sonho nas nossas vidas
naquele momento, de alguma forma, personificado. Nós queríamos ser pais. Mas naquele momento Deus não permitiu. Aí a pergunta é a seguinte: Deus seria infiel se nós nunca tivéssemos filhos naturais? Pastor Zenildo, os irmãos antigos conhecem, Pastor Zenildo, por 10 anos, ele tentou ser pai. No dia que ele estava quase sendo contemplado na filha da adoção, a esposa dele ficou grávida. E pela medicina, ele não poderia. Mas Deus está acima de todas as coisas. O que eu quero dizer para vocês não é rebaixar a medicina. Não é isso. É dizer que o nosso Deus está acima de tudo. Às vezes o nosso coração ele traça um plano. Eu já falei para vocês. Qual era o sonho da sua vida quando você era pequeno? O sonho da minha vida era ser motorista de ônibus. Eu pegava aquelas... Esqueci o nome daquilo. Peneiras. Minha avó tinha para peneirar milho. E eu saía lá no quintal dela, lá assim. Até lombada fazia. A minha mente de criança assim era... Mas aqui estou eu, meus irmãos, sendo um pregador do evangelho. Alguns de nós temos os sonhos que um dia nós sonhamos. Mas nem todos nós conseguimos. E aí eu pergunto a vocês, Deus é infiel? Vai perguntar para o Salomão, para a dona Nilzete, vai perguntar para o Wallace se um dia eles queriam ter saído da sua terra natal. Ou para mim, vai perguntar, ou perguntasse para mim, lá em longínquos 1998, quando eu conheci a Cristo, um dia você vai para o Rio Grande do Sul. Eu? De jeito nenhum. Nada contra o Rio Grande do Sul, meus irmãos. Por favor, nada contra isso. Mas os nossos olhos não contemplam aquilo que é o plano de Deus para nós. Quando é que um dia vocês iriam conhecer um pastor bonito como eu? E humilde? Fala a verdade, gente. Eu sou muito humilde, não é verdade? Mas enfim, Deus tem propósito em todas as coisas. Dentro do plano perfeito de Deus, meus irmãos, a queda do homem, de Adão e Eva, permitiu que a maior prova de amor de Deus fosse manifestada. A entrega do seu Filho unigênito. Vamos falar juntos João 3,16? Eu sei que tem versão daquilo, versão disso, mas vamos tentar falar todo mundo junto? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro amor de Deus. E para isso, o diabo foi um instrumento de Deus. Porque lá atrás, na mente dele, talvez ele queria, de alguma forma, fazer com que a criação de Deus pudesse ser lançada para dentro do lago de fogo, assim como um dia ele vai ser. Mas ele perdeu. Quem venceu foi Cristo. Já estava profetizado desde o jardim do Éden que um dia Cristo iria vencer. E aqueles que crescem em Cristo teriam a vida eterna. É esse o Senhor que nós cremos. É esse o Deus que nós servimos. O Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, ele diz o seguinte: um dos motivos pelos quais Deus permitiu que Satanás fizesse o que fez ao provocar a queda do homem foi para que o Filho fosse glorificado, ao vencer esse espírito forte, sutil e orgulhoso, e triunfar sobre ele. Os olhos do diabo não contemplariam o que o coração e a mente de Deus estavam sondando por todos nós. Deus, meus irmãos, é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás. O diabo só pode agir dentro daquilo que Deus permite. Para concluir essa noite, meus irmãos, a soberania de Deus se manifesta mesmo nas situações mais sombrias. Satanás pode ter sido o agente da entrada do pecado e do sofrimento, mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor, transforma essas circunstâncias para nos oferecer redenção e esperança em Cristo Jesus. Também, meus irmãos, a entrega do Filho de Deus, Jesus Cristo, é a máxima prova do amor de Deus.
E o Senhor enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, oferecendo-nos reconciliação e salvação através do seu sacrifício na cruz. Vamos tentar falar Romanos 5:8 juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova de amor cabal que Deus deu a pecadores miseráveis como nós. Então, meus irmãos, uma única agulha que cai no chão só cai porque Deus permite. Eu tenho dito a vocês, regozijem-se, alegrem-se pelas provações, pelas dificuldades que nós passamos. Brinquei domingo passado, se você de madrugada dá com o dedinho na quina, Deus permitiu. Obrigado, Senhor. Mas até mesmo, meus irmãos, algo mais sério, uma situação que nós passamos, uma dificuldade, Deus está no controle de todas as coisas. Isso, para nós, é maravilhoso. Semana que vem nós continuaremos. Por favor, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós estamos em sua presença rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as suas criaturas. O nosso inimigo, Senhor Deus, nós devemos respeitá-lo, mas não devemos temê-lo. A tua palavra nos diz, em Tiago, capítulo 4, verso de número 7, submetei-vos a Deus, que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A única maneira de vencermos ao nosso inimigo é submetendo-se ao Senhor. E isso para nós também é uma bênção, Senhor, porque o diabo só pode agir dentro daquilo que o Senhor permite. Mas também é maravilhoso saber que através deste ser maligno, usaste-o de maneira soberana, Senhor, para que pudéssemos ter vida através de Cristo. Abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos corações, para que entendamos que não existem acasos para aqueles que servem ao Senhor. Para que dia após dia olhemos as circunstâncias que nos acontecem e possamos agradecê-lo porque o Senhor é soberano. Damos graças ao Senhor, ó Deus, clamando novamente pela vida do nosso querido pastor Roger. Fortalece e guarda o teu coração, bem como das suas filhas, guarde-nos. Também, Senhor Deus, conforte-nos. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.